E no próximo bloco você vai ver Fluxo de Caixa, a ferramenta que ajudou muitas empresas a programar melhor suas compras. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Toda ação de uma empresa se resume à entrada ou saída do dinheiro. Manter um controle efetivo sobre aquilo que se tem a pagar e a receber é fundamental para a saúde financeira do negócio e também ajuda o empreendedor na tomada de decisões. Para isso, o empresário pode contar com o auxílio de uma ferramenta chamada fluxo de caixa. A partir do momento em que você abre as portas, a tua empresa já passa a gerar despesas. Você já tem contas de água, de luz, de funcionário, de telefone. Mas antes de aprender isto, a Ana precisou passar pelo pior pesadelo de um comerciante. Com o aumento do consumo no início do Plano Real, faltou mercadoria para atender os clientes. Depois, com os estoques forrados, o que faltou foi comprador para tanto produto e dinheiro para pagar os fornecedores. Foi preciso se organizar. O relatório do fluxo de caixa deve conter 5 itens básicos. O saldo inicial é o dinheiro que se tem no caixa e os saldos bancários disponíveis para saque. As entradas de caixa são as vendas feitas à vista e outros recebimentos do dia, como pré-datados, duplicatas e faturas de cartão de crédito. As saídas de caixa são todos os pagamentos, desde as contas de luz até prolabores. O saldo operacional é o valor das entradas menos os das saídas em uma determinada data. E o saldo final é a soma do saldo inicial e operacional, que permite saber a real sobra ou falta de dinheiro em um determinado período. A Ana não aprendeu isso sozinha, fez um curso e, com o tempo, adaptou os ensinamentos à realidade de seu negócio. O resultado é que hoje a empresária consegue pagar as contas em dia, tem maior capital de giro e acaba conseguindo preços melhores com os fornecedores. Isso significa um aumento da margem de lucro. Você dorme mais tranquila, porque você sabe que as suas contas vão ser pagas no dia seguinte, que está tudo controlado certinho, que independente do que você vender ou não vender naquele dia, você vai ter certeza de que naquele dia os seus compromissos vão ser honrados. Hoje eu consigo enxergar o futuro da minha empresa. Se Deus quiser, é daqui para melhor. Para falar um pouco mais desse assunto, estão aqui com a gente o consultor José Eduardo Ferreira Lopes e o empresário Fábio Saqueto, da Floros. Bom, nós vimos aí que essa empresária quase ficou sem estoque porque não sabia o que tinha guardado. José Eduardo, por que é importante fazer o fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa ele é importante tanto como um controle quanto como um planejamento. Controle como? Controle para você ter ideia do que aconteceu, de onde veio o dinheiro que entrou na empresa e para onde foi esse dinheiro. E como planejamento, para você ter ideia de o que você tem a pagar nos próximos dias ou nos próximos meses e qual é o saldo que você vai ter, se vai ser disponível para esses pagamentos que estão agendados. Agora, Fábio, você pratica isso na sua empresa? Com que regularidade? Com regularidade diária. A Floros hoje ela é administrada 100% e exaustivamente pelo fluxo de caixa. Eu tenho visto várias empresas que costumam comemorar as vendas e esquecem de comemorar o recebimento. Né? Então, que efetivamente você tem que comemorar, não tenho dúvida nenhuma. Agora, comemorar o dinheiro que está no caixa, essa é uma tarefa muito mais importante. Né? O empresário tem que ter em mente que ele precisa entender que empresa boa não é aquela empresa que vende muito, é a empresa que recebe muito e principalmente recebe muito na data correta. Agora, que hora do dia você faz o fluxo de caixa? Você faz no dia seguinte, o do dia anterior, no fechamento mesmo do dia? O fluxo de caixa é uma tarefa extremamente simples de ser feita, só que ela precisa e exige uma disciplina verdadeiramente espartana. Você tem que fazer isso
no momento que ocorreu o movimento do seu caixa. Ou seja, você assinou um cheque, recebeu um dinheiro... Vai direto para a contabilidade ali, que não precisa ser nada sofisticado, uma planilha em Excel, uma coisa bastante simples, né? E dessa maneira você consegue ter a clareza de quanto dinheiro você tem e quando que esse dinheiro vai estar disponível. Né? Dessa forma, por exemplo, eu costumo ver muitas pessoas com aquela sensação assim, poxa, eu vendo pra caramba, eu estou vendendo que nem um louco, mas parece que não me sobra dinheiro. Né? É justamente a questão da empresa que não administra pelo fluxo de caixa que tem às vezes essa sensação. Né? E principalmente, por exemplo, agora você veja os bancos acabam oferecendo dinheiro para o empresário que não fez um bom planejamento acabar saldando as dívidas que ele tem naquele instante. Só que aí começa a se enrolar. E aí é o ponto de partida para o que muitas vezes acaba sendo uma dívida infinita, né? Ele passa a trabalhar para pagar as dívidas que ele contraiu pelo fato de ele não ter uma boa administração de fluxo de caixa. José Eduardo, o Fábio falou em planilha Excel, mas não necessariamente, quer dizer, ajuda muito o computador, mas ele não é, digamos, a única maneira. Você pode fazer um fluxo de caixa no velho e bom papel, bom caderno, agenda, tudo que você tiver disponível, né? A agenda já vem prontinha para você, né? Tem todos os dias do ano, você vai anotando lá as entradas e as saídas. Logicamente que numa planilha isso fica mais fácil de ser controlado, porque principalmente quando você faz planejamento. Você já lança a longo prazo e você sabe que dia tal aquela coisa vai acontecer. Pode fazer até o previsto e o realizado. Exatamente. E então, na medida em que as realizações não vão ocorrendo da mesma forma que você previu, o que está indo dali para frente também vai ser alterado. Então, numa planilha Excel, a hora que você faz a alteração aqui, ele já altera todo o futuro. E na mão você vai ter que apagar todos os saldos futuros e ajustar. Então vai dar mais trabalho, mas nada impede que você faça um caderno. Se você não sabe trabalhar com computador, ou não tem um computador disponível, nada impede que você faça o seu fluxo de caixa. Agora, existe a possibilidade de você separar do fluxo de caixa o que significam as operações bancárias? Quer dizer, você fazer dois controles, porque ali a gente apresentou na reportagem uma solução integrada, em que você lança tudo. Contas bancárias, recebíveis, o que você pagou, etc. Mas é possível também, em empresas um pouco mais complexas, você separar de um lado o que rola no banco e o que entra, digamos assim, na porta do negócio? Ah, sim. Você pode separar por itens. Assim como você tem lá, por exemplo, faturamento à vista, faturamento a prazo, né? Recebimentos de faturamentos a prazo. Então você pode separar de acordo com a sua necessidade. Sempre um relatório financeiro, ele tem que atender a sua necessidade de informação. Então, se há uma necessidade de abertura da informação, então você vai fazer essa abertura. Por quê? A sua tomada de decisão vai depender do nível de informação que você tem. E se você tem uma informação fechada que não é suficiente para tomar decisão, então é importante que ela seja aberta. Fábio, nas empresas de um porte um pouco maior, isso depende não apenas do proprietário, né? Não é o executivo, não é o dono da empresa que vai lá e vai fazer o fluxo de caixa. É verdade. Envolve uma equipe. Como é que você habilita essas pessoas a fazer isso? E, em segundo lugar, isso não conflita com a ideia que muitos empresários têm de que dizer, não, essa questão de saber quanto que a empresa está faturando, isso é um negócio meu, o funcionário não tem que saber. Vai lá, paga a conta e tal. Quer dizer, imagino que, no caso da tua empresa, isso pressupõe o trabalho de outros funcionários. É verdade. Hoje, para você ter uma ideia, na Floros a gente tem algumas áreas. A gente tem a marca própria da Floros, que é vendido tanto no modelo porta a porta, quanto no varejo. A gente tem a franquia, que é um modelo que tem um lojista que compra os produtos exclusivamente da Floros, e a gente tem terceirização, quer dizer, a Floros fabrica cosmético para outras empresas. Cada um desses segmentos é administrado e gerido por uma pessoa diferente. Só que na Floros a gente trabalha a seguinte cultura. Primeiro, quanto mais simples, melhor. Tudo tem que ser muito simples. Então, eu dei o exemplo do caso da planilha Excel, mas a maneira como que a pessoa se sentir confortável em trabalhar tem que ser isso. E tem que ter, mais que tudo, uma cultura disseminada na empresa dessa necessidade fundamental de controle. Né? Esse negócio de imaginar que o funcionário não pode saber quanto que a empresa fatura, honestamente, eu acho que isso é uma coisa bastante ultrapassada.
o funcionário tem que ter consciência quanto a empresa fatura, sim, principalmente pelo fato que daí ele vai sentir quanto que ele tem que ajudar a empresa. Né? Saber que todo salário, pagamento, investimento na empresa, compra de maquinário, um computador, as coisas mais simples que você precisa no dia a dia da empresa, vem não só da venda, mas vem daquilo que a empresa recebe. Agora, José Eduardo, imagino também que tem gente no mercado que ainda não opera com fluxo de caixa. Como é que o sujeito deve começar isso aí? Ele vai dizer, não, eu vou esperar virar o ano, aí não, agora no mês de fevereiro, não, janeiro, março já é muito longe, ou é melhor começar desde já e ir melhorando o controle que você estabelece sobre essa entrada e saída? Olha, o quanto antes você começar, melhor. Né? Tem até aquela brincadeira que já o português da padaria já faz o seu fluxo de caixa. Né? No bolso esquerdo ele põe o dinheiro que entra. Então, é sempre importante você começar. Por quê? O fluxo de caixa, como qualquer outra ferramenta de administração financeira ou de administração de empresas, ela vai se aperfeiçoando à medida que ela vai sendo utilizada. E eu tenho um exemplo próprio. Eu mesmo entrei numa empresa, comecei a desenvolver um fluxo de caixa. Lógico que era uma empresa de prestação de serviços, onde as entradas são mais fáceis de serem observadas, né, do que num comércio que você depende de alguém vir comprar. Na empresa de serviços, normalmente você já tem os contratos programados, as entradas já estão programadas, né? Assim como as saídas você tem para todo tipo de empresa. Mas você começa a fazer esse fluxo de caixa à medida em que você vai tomando conhecimento do tipo de entrada que você tem, do tipo de saída que você tem, você vai ajustando. Eu, por exemplo, nessa empresa que eu citei, eu cheguei num ponto em que eu tinha uma variação entre o planejado e o executado em torno de 1%. Nossa, gente. Quer dizer, era muito próximo da realidade. Exatamente. Então, quanto antes você começar, maior vai ser o seu aprendizado. Ok, obrigado.